Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um assunto muito importante, indicadores de sentimento do mercado financeiro. Talvez esse assunto aí te ajude a investir ainda melhor, né, e montar uma estratégia mais coesa com o momento de mercado. Bom, para a gente iniciar a falar um pouco desse assunto, é importante que a gente também contextualize, né, o que é um indicador de sentimento, por que é importante que eu olhe, né, esses indicadores. Quando a gente fala do mercado financeiro, existem, né, perspectivas e estratégias de investimento para diversos horizontes de tempo, né? Eu posso estar falando de estratégias de curtíssimo prazo, né, mais na linha do trader, né, principalmente day trader, swing trader, aquele cara que olha o curtíssimo prazo e tenta extrair retorno, né, através da sua hora de trabalho no mercado. Bom, já tem horizontes de médio e horizontes também de longo prazo. E cada tipo de indicador pode me trazer insights importantes para cada momento dessa timeline, né, para essas janelas de tempo no qual eu quero expor o meu capital. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, né, de um indicador de longo prazo, né? Por exemplo, a inversão da curva de juros, que a gente já falou algumas vezes aqui nas nossas calls, né? A inversão da curva de juros, ele é um indicador de médio para longo prazo, né? Ele antecipa em movimentos na economia de 1 a 12 meses. Então, esse tipo de indicador eu já uso, né, para poder programar o que vai acontecer, né, daqui a algum tempo na economia. Quando a gente fala de investimentos, alocação de recursos, uma das camadas de, né, de análise que a gente faz aqui na Vinci Capital, por exemplo, né, no qual a gente baseia alguns tipos de estratégia, é a camada de sentimento, que é na qual, né, o investidor ou o assessor ou a pessoa que está dando suporte para aquele cliente vai analisar qual é o sentimento que está presente no mercado e aí, baseado em alguns tipos de indicadores, a gente pode, né, estar posicionado, estar mais alinhado com determinada estratégia. Então, nessa linha que a gente vai falar aqui hoje, são indicadores que nos colocam, né, basicamente em perspectiva de como o mercado está se comportando hoje. E aí, com base nesse indicador, eu verifico se é interessante eu me expor de certa forma para médio prazo, para curto prazo, e alguns são ambivalentes, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e a gente já vai começar a analisar quais são esses indicadores. O primeiro deles, que a gente vai falar aqui, é o Fear and Greed Index. Esse indicador aqui, ele é muito interessante, pessoal. Ele é um indicador já muito consagrado, então muitos traders e muitos alocadores de recursos usam ele como um indicador de curto para médio prazo, né? Então, o que basicamente ele vai nos dizer aqui? Como está o mercado hoje? Se ele está ganancioso ou ele está medroso? E normalmente, né, as janelas de curto e médio prazo, elas são inversamente proporcionais a esse indicador. Depois a gente vai ver a sequência ali, a correlação dele com os preços. Porém, no curto prazo, ele indica tendência, né? Hoje a gente vê, por exemplo, esse Fear and Greed Index, ele é um indicador para o mercado americano, né, para o S&P 500. Então, hoje o S&P 500 está num bull run, né, um rally bear, que a gente chama, que é quando a gente tem uma alta dentro de um mercado bear, que iniciou lá no final de 2021, início de 2022, e que ainda continua, né, um bear já que pode ser um bear secular, dentro do modelo clássico aí de ciclo de mercado, ainda está estruturado como um bear market. Claro que sempre há a possibilidade, né, de que as condições de mercado se revertam e a gente veja aí de novo uma retomada de um bull market. Não é o que está nos parecendo, né? Muito pela questão da inversão da curva de juros, tudo, mas isso é outro assunto. Então, voltando aqui para o Fear and Greed Index, atualmente, né, dentro desse rally bear, que é uma característica normal do mercado, quando a gente tem uma primeira perna de queda e começa esse rally bear, essa subida dentro de um mercado de baixa, é normal que a gente tenha essa extrema ganância. Isso é muito comum, começa a vir, né, aquele sentimento de que o bear market já passou, agora é só para cima e todos os problemas estão resolvidos, a inflação já era. Então, agora vai vir corte de juros, agora os ativos de risco vão se valorizar. Começam a vir várias narrativas que impactam no sentimento e atualmente ele está em extrema ganância. Aqui é legal de a gente olhar que um ano atrás ele estava num patamar de fear, seria de medo, né? Então, nesse sentido, lembrem o que aconteceu de um ano para cá. Pô, o S&P 500 se valorizou muito. Então, o cara que investiu no momento que o mercado estava todo medroso, o cara se deu bem. E aí vem frases célebres aí como a do Warren Buffett, né? Que é venda, né, na tranquilidade e compra ao som dos canhões, né? Claro, tem ali traduções diferentes para essa frase, mas o que nos diz é que, cara, quando o mercado está todo medroso, eu tenho que ter coragem para comprar. Obviamente, se tiver fundamentos, tudo aqui, né? Não é uma coisa determinística, né? Mas
esse é uma das camadas que a gente analisa para poder fazer uma exposição estratégica, uma alocação de recurso dentro de classes de ativos de risco. Em contrapartida, do outro lado, é a mesma dinâmica, né? Quando eu estou numa ganância extrema, um otimismo exacerbado, eu tenho um aumento de risco muito forte no mercado, o que me gera também, né, uma cautela em exposição, né? Então, eu acho que isso é bem importante de a gente sempre analisar. Bom, seguindo aqui, né, como é que esse indicador ele é formado? Ele é um indicador que ele é composto por 7 indicadores. Dentre eles, o Market Momentum, hoje ele também está em extrema ganância, que basicamente, né, ele vai pegar a média móvel de 125 dias e vai projetar, né, se ele está ganhando um momento, se ele está num momento favorável. A gente sabe que desde o início do ano aí, o S&P 500 engrenou muito bem, né, ele superou ali basicamente essa média móvel início do ano, ali em janeiro, em 19 de janeiro, e de lá para cá ele praticamente se manteve aí acima da média móvel. A força do preço das ações, que aí é market time total, também está em extrema ganância. Stock price spread, put and call options. E é legal que dentro desse indicador aqui, eu vou deixar depois os links, como eu sempre faço. E aqui vocês podem ler, né, a análise do que compõe esse índice, tá? Aqui ele vai explicar um por um, né? A ideia não é entrar nos pormenores aqui, é mostrar como a gente usa, né, esse tipo de indicador. Put and call options, né? Aqui é uma relação entre o número de puts e o número de calls que são negociadas no mercado, e isso nos dá um sentimento ou de otimismo ou de pessimismo. Market volatility, aqui é o VIX, né? Nós vamos olhar depois separadamente o VIX, ele é um indicador por si só, né, de camada de sentimento. Safe haven demand e junk bond demand. Então, são indicadores que se compõem para formar o Fear and Greed Index. Né? E é legal que aqui também nesse site aqui da própria CNN, ele é um indicador da CNN, tem aqui a timeline e a gente consegue analisar, né, desde... ele não tem uma timeline tão longa, né, aqui no site, mas obviamente ele existe há muitos, muitos anos, né? Então a gente consegue analisar, ó, tá desde 13 de julho, então basicamente eles deixam um rolante de um ano aqui, ó. Então lá um ano atrás estava em 27 e hoje a gente está lá em 80. Então olhem o que aconteceu com o índice no mesmo período. Aqui a gente tem uma correlação dos dois, né? Onde a gente consegue aqui olhar. Vamos pegar lá, então, esse julho aí do ano passado, ó, onde estava nesse patamar aqui, ó. Chegou a bater 14 lá em junho, 20 de junho de 2022. De lá para cá, o S&P 500 saiu de um patamar de mais ou menos aqui, algo em torno de 3.700 e já foi para 4.500. Então, hoje está num patamar de extremo otimismo, mas naquele momento, extremo pessimismo. E se a gente pegar ali o final do ano passado, que foi, digamos, ali o ponto de inflexão, né, onde começou essa onda de otimismo, chegou a bater 15, 14, 16. Então, um patamar mais baixo, inclusive, do que um ano atrás. Então, só para vocês verem quão interessante que é esse indicador e como ele sinaliza, né, um retorno esperado para médio e longo prazo. Então, a gente pode usar ele, obviamente, não determinístico, não como recomendação de compra, nem nada nesse sentido, mas ele nos ajuda a entender um pouco do market time e em qual momento do ciclo econômico a gente se encontra. Tá? Então, fechando aqui o Fear and Greed Index, depois a gente vai falar um pouquinho desse indicador também para o mercado de criptoativos, mas como eu falei, eu ia explicar um pouco do VIX, né? Aqui a gente consegue ter uma perspectiva, né, desde 2019 até agora, claro, tem mais tempo aqui, a gente pode puxar ele mais para trás, mas só para a gente fazer uma análise aqui, ó. Lá em 2020, né, o VIX estava super baixo, estava num patamar de 12. Quando o VIX ele está muito baixo, ele é um índice de volatilidade. Então, baixíssima volatilidade no mercado. Volatilidade, né, sempre falo, é a amplitude dos movimentos. É quão indeciso está o mercado em relação a uma tendência. Então, se tu tem uma alta volatilidade, tu tem forças contrapondo, né? Uma força vendedora com uma força compradora e aquilo lá vai gerar, né, realmente uma volatilidade muito grande. Ou então, quando eu tenho um consenso muito forte em uma direção, eu tenho uma movimentação de preço muito forte e acaba gerando, né, uma volatilidade maior. Então, tem essas duas dinâmicas aí que impactam o VIX. Atualmente, né, a gente tem um patamar aí de 13, então muito parecido com o que foi, né, em final de 2019, início de 2020, no pré-Covid. E aí veio, né, um aumento brutal de volatilidade, foi a patamares acima de 60, inclusive, nesse período. E aí tem uma máxima, né, uma frase que é usada no mercado, que é a volatilidade mata a tendência. Então, quando eu tenho um aumento abrupto de volatilidade, eu reverto aquela tendência de preço. Aí ela veio caindo, até que, olha só que coincidência,
Quase indo para o final de 2021, ele começou de novo, né? Ele reverteu, ele chegou super baixo, chegou a 15, e aí começou a aumentar a volatilidade, e aí início de 2022 a gente teve o início ali desse bear market que a gente viu nas ações americanas. Essa volatilidade vem caindo, e agora a gente está aí no patamar de 13. Então, isso é um patamar super baixo e que demonstra aí uma complacência de risco no mercado. Então, a tendência é que numa piora de um cenário macroeconômico, isso se reverta, aumente a volatilidade e reverta também o movimento de preços. Então, o VIX ele é muito importante e ele talvez seja um dos índices mais usados para medir o otimismo ou a camada de sentimento do mercado. Fear and Greed Index para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, a mesma dinâmica, só que olha que legal, tá? Quando ele está no verde, significa que ele está no momento aí de extremo otimismo. Quando está vermelhinho aqui nesse gráfico de dispersão, significa que ele está extremo pessimismo, né? Então, vocês podem ver, olhem as grandes reversões, né? E aqui o gráfico em si é o preço, tá? Então, quando fizeram fundos, olhem aqui, ó, fizeram alguns fundos, sempre foi fundo baseado em pessimismo. Então, quando as pessoas estavam extremamente pessimistas, aí virava e começava um movimento de alta de preço. E o contrário também é válido. Quando as pessoas estão extremamente otimistas, vira e começa a cair o preço. Então, cara, esse indicador aqui para mim é fantástico em termos aí de leitura de mercado. Ele não é determinístico, mas se a gente for olhar aí as grandes disparadas de preço, como por exemplo aqui, olha esse momento aqui, olha essa alta aqui, foi toda baseada em otimismo. Não significa que aqui no meio, ó, aqui estava 92 já, mas o Bitcoin praticamente dobrou, mais que dobrou de preço, na verdade, nesse período. Então, não é porque está um extremo otimismo que vai parar de subir, que agora vai reverter. Não é isso que a gente quer entender com essa leitura. A gente começa a olhar que pro médio prazo, para um prazo um pouco mais longo, eu já estou colocando muito risco, né, por estar entrando na barca do otimismo. Então, a manada, né, esse otimismo, sempre vai estar errado nas grandes reversões. Então, aqui, otimismo, cara, reverteu e a manada seguiu, né, otimista e acabou aí realmente tendo correções, perdendo dinheiro, tudo. Então, é nessa dinâmica. A manada, ela sempre vai estar indo com uma força para um lado e as reversões são mais lentas. Então, a manada não consegue estar certa numa reversão. Então, aqui a gente faz essa leitura mais fina e usa outras camadas para conseguir, né, fazer assertividade, né, dentro de uma alocação estratégica de recursos. Mas quando existe um pessimismo no mercado exacerbado, isso é bom, para nós é bom, porque acaba indicando que o mercado, que existe oportunidade naquela classe de ativos. E quando a gente tem um otimismo muito exacerbado, significa que eu tenho um risco mais exagerado, né, um risco maior dentro daquela classe de ativos. E para o Brasil, o que a gente pode fazer de leitura para o Brasil, né? Existe um indicador da Sentiment Trader, tá? Depois eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa casa de análise, que é o Brasil Optics. Ele é um indicador pago e ele tem uma leitura parecida com o Fear and Greed. Ele faz um compilado onde ele busca ali, além, né, de indicadores macro, também toda uma leitura de mídia. Então ele é até mais moderno em relação aí ao Fear and Greed Index, porque ele já compila aí opiniões e leituras também de redes sociais e coisas relacionadas a isso, procuras de internet, tudo. Então ele dá um up aí em relação ao Fear and Greed Index nesse sentido. Mas o Fear and Greed Index é extremamente confiável, é um excelente indicador que fica disponível gratuitamente na internet. Vocês vão ter depois os links. Eu vou deixar também o link da Sentiment Trader, se alguém quiser assinar e tudo. Isso aí a gente assina aqui, obviamente, mas a gente não tem nenhuma parceria com eles. Então, assim, ó, aqui vocês podem ver, né, os momentos, como aqui, ó, tava em extremo otimismo, né, veio caindo esse extremo otimismo para até um extremo pessimismo. Olhem aqui o movimento de preço, ó, foi acompanhando naturalmente. E aí, aqui nesse extremo pessimismo, que era quando, de fato, né, havia uma janela de exposição, como o indicador, ele tem lá na sua diretriz, que quando bate aqui no pessimismo, nós podemos ver que até é uma linha verde, ó, significa que é uma janela de exposição. Olha o que aconteceu com o preço dali em diante, então o preço foi subindo estruturalmente, só lembrando que aqui a gente está falando de EWZ, tá? EWZ é a Bolsa Brasileira em dólar. Então nós tivemos movimento de valorização do real nesse período e também movimento de valorização da Bolsa Brasileira. E no momento de extremo pessimismo, houve a reversão e a gente começou a ter aí essa alta de preços no EWZ. Agora a gente está num patamar neutro,
tá? Até quase ali num pessimismo, tá? Então, realmente bem interessante. Mostra que o market timing aí para o Brasil, ele ainda é bem favorável. Então, bacana aí de a gente olhar isso, fico feliz, né, de ver que aqui no Brasil temos ótimas oportunidades, olhando também por esse lado. Existe um certo otimismo no dólar, na precificação do dólar, nós olhamos isso no nosso vídeo anterior, vou deixar aqui no card, né, até para vocês olharem lá o preço justo do dólar. A gente falou um pouquinho desse otimismo que movimentou um pouco do preço do dólar, porém, né, quando a gente fala de ativos de renda variável, o Brasil ainda num patamar aqui neutro ali para pessimismo. Então, bem bacana de a gente olhar isso. E aí, né, aqui o site da Sentiment Trader, vou deixar ele lá para vocês, caso queiram aí se aprofundar um pouco mais. E só para dar uma palhinha, tá? Provavelmente no futuro a gente fale um pouco mais sobre esse indicador, não quero me ater nele, porque aqui o buraco é mais embaixo, a gente vai ter que falar, explicar muito bem como ele funciona e tudo. Mas um indicador muito usado também para leitura de sentimento é o Commitment of Traders, ou seja, o comprometimento dos traders, né, dentro, né, do mercado de futuros. Lembrem, o mercado de futuros é o maior mercado do mundo, é maior que o mercado de ação, é maior que o mercado de dívida, ele é muito maior que o mercado à vista. Então, o mercado de futuros, ele é gigantesco e é onde ele movimenta, né, dinheiro, assim, realmente muito robusto. Então, a gente consegue tirar muitos insights, né, de como vai, né, se movimentar o preço no futuro. E aqui a gente olha o sentimento, né, o commitment of traders, né, existem outras óticas, né, a gente pode olhar a formação, né, de futuros baseados em contango e backwardation, né, os spreads que são aplicados sobre a precificação desses derivativos. Porém, né, o commitment of traders, a gente olha mais para o fluxo, mais para o comprometimento, né, dos institucionais, dos produtores, das pessoas que movimentam, né, esse mercado. Então, realmente ele é um indicador bem complexo, mas que vale muito a pena. Vou deixar também o link. Quem já quiser ir se aprofundando, fica aí o convite, é muito bacana. E aqui vocês vão ver, ó, tem vários grupos, ó, os grãos, energia, livestock, né, que seriam os animais, metais, né, tem ouro, prata, aqui os softs, né, café, algodão, e também tem os financeiros, né. Também tem aqui, ó, o real brasileiro, tem a parte de mercado de dívida e também os índices, né? O S&P 500 tem indicador para tudo, porque existem traders aí operando esse mercado de futuros de todas essas classes de ativos diariamente. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, esses são os indicadores que eu gostaria de trazer em relação à camada de sentimento. Só lembrando, nenhum indicador é usado de forma independente, né? A gente não pega, esse indicador vai me trazer a bola mágica para eu ver o futuro. Não, isso não existe. Se fosse dessa forma, aí seria muito fácil, muito até irresponsável da minha parte se eu estivesse falando algo semelhante a isso. Mas numa análise macroeconômica, numa alocação estratégica de recursos, isso é muito importante. A gente não pode negligenciar a camada de sentimentos. O que as pessoas estão sentindo e prevendo e até antecipando em termos de mercado aí para o futuro. E isso nos diz muito respeito quando a gente está alocando aí o nosso capital, o capital de clientes. Então, esse é o trabalho, né, de um assessor, é trazer informação de qualidade, né, para que o nosso cliente, né, possa investir com segurança e realmente uma perspectiva de longo prazo e bem adequada. Então, pessoal, agradeço novamente a informação. Vou deixar todos os links ali na descrição. Quem gostou, deixa aí um curtir no canal, ajuda muito a gente. Deixa também um joinha e, se possível, deixa um comentário, faça uma pergunta. A gente quer aumentar essa interação e trazer aí dúvidas e possíveis aí novas sugestões de vídeos. Então, tudo isso aí é muito bacana para nós e a gente agradece quem puder também estar colaborando e comentando com o vídeo. Pessoal, obrigado e uma ótima tarde a todos.